As imagens ao vivo que chegam para a gente, de onde é essa imagem? Vou pedir ajuda aqui à nossa produção. Imagem de Rafah, da passagem de Rafah, onde a ajuda humanitária chegou à faixa de Gaza, na divisa entre Egito e a faixa de Gaza. Trouxemos ontem essa informação para você. Pela primeira vez, desde o começo da guerra, foi aberta a passagem de Rafah entre o Egito e a faixa de Gaza para a entrada de caminhões que levam ajuda humanitária até a faixa de Gaza. O editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naides, que também está com a gente aqui no estúdio, tem mais informações. Bom dia para você, Fabrício. Bom dia, Brown. Bom dia, Eli, professor Manuel, todos que acompanham aqui o Jornal da Manhã, a programação da Jovem Pan News. Há uma chegada de novos caminhões com ajuda humanitária na faixa de Gaza neste momento. A informação confirmada agora há pouco. Neste domingo, pelo menos mais 17 caminhões que estavam no Egito conseguiram a liberação para entrar no território palestino da faixa de Gaza. Esses caminhões estavam lá nessa lista dos 100 caminhões que a gente já tinha falado aqui ontem. A gente antecipou no sábado a entrada de 20 caminhões, os primeiros 20 caminhões que entraram com ajuda humanitária desde o início do conflito, lá no último dia 7, isso aconteceu ontem. Havia negociação para a liberação de mais caminhões entrando na faixa de Gaza e isso começa a acontecer agora aos poucos, com outros 17 veículos fazendo essa movimentação em direção à faixa de Gaza. Esses veículos levam o mesmo conteúdo praticamente do que aqueles que a gente já havia destacado ontem: água, comida, especialmente enlatados, comida de alto valor energético que possa durar bastante e também suprimentos médicos para atender a população da faixa de Gaza, uma população de mais de 2 milhões de habitantes que aguarda essa chegada de ajuda humanitária incessantemente. A gente tem destacado diversas repercussões ao longo da última semana. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmando que a entrada de ajuda humanitária ela pode ser a diferença entre a vida e a morte de milhares, milhões de palestinos na faixa de Gaza, e também movimentações do governo americano que participou ativamente dessa negociação para a liberação da entrada de ajuda humanitária. Ontem mesmo, o secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou que aquela primeira entrada que a gente tinha visto ontem, que a gente acompanhou aqui ao vivo na Jovem Pan, dos 20 caminhões, não podia ser uma entrada única, que esse fluxo de caminhões, de veículos com ajuda humanitária precisa acontecer ativamente durante esse período de conflito. Enquanto você falava, Fabrício, a gente viu uma explosão bem perto ali da passagem de Rafah, por onde passou esse segundo comboio. A gente vê a imagem ao vivo, agora 9h07 da manhã pelo horário de Brasília, 3h07 da tarde. Em Rafah, na passagem de Rafah, na faixa de Gaza, e ao vivo ouvimos um forte som de explosão, parece haver fumaça ali ao fundo, a câmera se movimentou rapidamente, né? Lembrando que são imagens das agências internacionais e elas acompanharam ali, fizeram um movimento mostrando justamente o ponto onde houve essa explosão, muito possivelmente alvo de um novo ataque. A gente não tem informações, acompanhamos juntos aqui em tempo real, né, Fabrício? Mas isso aumenta a tensão, né? Porque se é justamente a área por onde está passando o comboio, né? E depois de uma longa negociação, numa situação tão delicada, né? E depois de um esforço tamanho que foi feito para que se permitisse a passagem desses caminhões com ajuda humanitária, justamente nessa região que é tão importante, por onde estão passando esses caminhões, vem uma explosão. Pode significar a interrupção desse trabalho, né? Pois é, justamente, as negociações que foram feitas, que envolviam o governo do Egito, também o governo de Israel, eram muito nesse sentido, de garantir que esses caminhões possam entrar na faixa de Gaza em segurança e não serem atingidos por nenhum tipo de ataque aéreo, nem mesmo serem ali interceptados pelo Hamas. A gente sabe, de fato, que pelo menos 4 ataques foram conduzidos próximos à cidade de Rafah, que é justamente essa cidade de fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, só da última semana para cá. Ou seja, havia esse temor, sim, das Nações Unidas, da comunidade internacional, de que essa ajuda humanitária que foi enviada, que chegou ao Egito no aeroporto de Al-Arish, poderia de alguma forma ser atrapalhada. Então, as negociações que foram feitas com o governo de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, destacavam exatamente este ponto. A gente não sabe, as imagens acabaram de chegar, a gente vai com certeza atualizar a nossa audiência, porque não sabemos nesse momento ainda o que exatamente aconteceu, né? Se atingiu algum caminhão, se pode ter atingido civis também, é tudo muito preliminar, mas a gente acompanha isso tudo com atenção, Brown, justamente por conta dessa movimentação. Havia até mesmo um temor, e a comunidade internacional se manifestou ativamente em relação a isso, de que a ajuda humanitária que entrasse na faixa de Gaza poderia ser ali roubada ou
ter um outro destino a partir do Hamas. A ONU afirmou que é ela que é a responsável, sim, pela entrega de ajuda humanitária, pela distribuição de ajuda humanitária dentro do território da faixa de Gaza. Existem já agências da ONU que ficam lá permanentemente. A gente destacou, inclusive, que na cidade de Gaza, após a ordem de evacuação, a agência da ONU para refugiados palestinos havia deixado completamente a cidade de Gaza e se movido em direção ao sul, a cidade de Khan Yunis, também a cidade de Rafah, e são eles que participam, ajudam nessa entrega, nessa distribuição de ajuda humanitária, principalmente suprimentos médicos, água e comida. Então, as informações deste momento, por enquanto, são essas. A gente vai acompanhar ativamente, com certeza, mais essa explosão. A gente ouviu ontem aqui diversos relatos de explosão, barulhos durante toda a nossa programação, e isso, com certeza, ainda vai trazer muita repercussão, Brau. E, professor, é importante a gente falar que desses caminhões, nenhum deles transportava combustível. Justamente o medo que esse combustível chegue nas mãos do grupo terrorista Hamas. Até o Ministério da Saúde de Gaza, eu vou ler aqui, afirmou que sem combustível para os geradores, há risco de que as pessoas morram. Professor. Realmente é um grande problema, né? Até que ponto o governo de Israel consegue controlar aquilo que chegará às mãos do Hamas e que vai gerar novas ameaças. O combustível é um deles, né? Você, recebendo combustível, pode utilizar de diversas formas que não interessam a Israel. Então, Israel quer tentar também desmobilizar o Hamas através do controle dos recursos que chegam até ele. Mas numa região onde você não tem geração de energia elétrica por outra forma e precisa do combustível, você coloca hospitais, escolas e outras atividades que são essenciais à população, até mesmo refrigeração, né, para controlar, para você conseguir manter, conservar alimentos, medicamentos, enfim, né? É um dilema. Esse dilema se reflete na fronteira. O que pode ou não chegar até aquela região da faixa de Gaza, controlando-se via Israel. Você tem vários aspectos aí. Não só uma verificação dos caminhões, está sendo verificado cada caminhão para ver se não chega ou não se levam suprimentos que sejam levados ao Hamas por um desvio, para uma outra utilização. Você tem uma questão de quem está ingressando no território, também é um ponto muito relevante. Você tem o aspecto de que não só os alimentos entram lá para atender propriamente as populações civis, mas também os integrantes do Hamas. E, por fim, uma questão preocupante, que tem sido pouco alertada, mas ela é determinante, é de que, como o Hamas ele se configura, ele se apresenta como um grupo político, e a gente sabe que, infelizmente, ele é mais do que isso, ele é um grupo terrorista também, o fato é que quem vai controlar a distribuição dessa medicação e dos alimentos é ele mesmo. Isso traz um fortalecimento desse grupo junto aos civis. Então, a equação é complexa. Como atender os civis, que têm uma necessidade de primeira ordem, por óbvio, e são as vítimas, não tem relação com o conflito, e ao mesmo tempo você estrangular o Hamas neste combate que é feito por várias frentes, inclusive cortando os seus suprimentos. E daqui a pouco, claro, a gente vai falar mais sobre a guerra e, claro, vamos tentar levantar informações sobre o que aconteceu naquela imagem que a gente acompanhou ao vivo. Mostrávamos para você aqui a movimentação dos caminhões, de mais caminhões que estão chegando à faixa de Gaza com ajuda humanitária, no momento em que ouvimos uma forte explosão, vimos ali um ponto de onde saía fumaça, no que pode ser um indício de mais um ataque. As nossas equipes estão se movimentando, o Fabrício aqui no estúdio, a nossa produção estão em busca de mais informações. Havendo atualizações, a gente traz aqui para você.